vamos entrar na perda da realidade na neurose e psicose. É um texto bem curtinho, de 1924. Ele inicia o texto diferenciando neurose e psicose. Na neurose, o eu suprime uma parte do isso por influência da realidade. E na psicose, esse mesmo eu afasta-se de um fragmento de realidade, sob influência do isso. Mas isso não condiz com a posição dele em relação à neurose, pois toda neurose perturba a relação do paciente com a realidade. A neurose também serve de meio para afastar a realidade. Então vamos lá. Na neurose, o eu suprime parte do isso por influência da realidade. Na psicose, esse mesmo eu se afasta de um fragmento da realidade por influência do isso. E ele diz que a neurose ela também serve de meio para afastar da realidade, mesmo que na neurose o que haja pelo eu seja a supressão de uma parte do isso, ainda assim a neurose também tem a ver com a perda da realidade. Ele resolve essa contradição. Ele diz que essa posição, onde o eu recalca uma moção pulsional a serviço da realidade, somente acontece no início da neurose, tem a ver com a formação da neurose. Nesse ponto ainda não é a própria neurose. A neurose consiste na reação contra o recalque e no fracasso dele. O afrouxamento da relação com a realidade é consequência desse segundo passo na formação da neurose. A perda da realidade na neurose afeta exatamente aquele fragmento de realidade que as exigências produzem o recalque da pulsão. Então vamos lá. A neurose, ele diz que esse primeiro tempo onde o eu suprime uma parte do isso em função da realidade, isso é o início da neurose, que tem um segundo momento, que é a reação contra o recalque e o fracasso do recalque. Esse é o ponto de constituição da neurose. E o afrouxamento em relação à realidade, que tem a ver com as fantasias na neurose, ele está nesse segundo ponto, na reação contra o recalque, contra o retorno do recalcado. A neurose como fracasso de uma representação recalcada não é algo novo. A mesma objeção surge quando lidamos com uma neurose na qual a causa excitante, a cena traumática, é conhecida e como a pessoa abandonou a amnésia. Então, considerar a neurose como fracasso de uma representação recalcada não é alguma coisa nova, é isso que ele está dizendo, que a causa excitante, a cena traumática, quando a gente lida com ela em relação à amnésia, isso já é conhecido. Toma como exemplo um caso em que a paciente, uma jovem, estava enamorada do cunhado. De pé, ao lado do leito de morte da irmã, ela ficou horrorizada de ter o pensamento: agora ele está livre e pode se casar comigo. Essa cena foi instantaneamente esquecida e assim o processo de regressão que conduziu a seus sofrimentos histéricos foi acionado. Marca o caminho na qual a neurose tenta solucionar o conflito. Ela desvaloriza a alteração objetiva, recalcando a exigência pulsional, o amor pelo cunhado. A reação psicótica teria sido uma rejeição do fato da morte da irmã. Então, ele está dizendo que na neurose ele tem uma certa supressão disso que aconteceu. O pensamento que veio, ele está livre, pode se casar comigo. Essa cena foi esquecida. E o processo que conduziu aos sofrimentos histéricos foi acionado com essa frase que foi esquecida. Agora ele está livre, pode casar comigo. Mas o mecanismo da neurose, na qual tenta solucionar o conflito, desvaloriza essa moção pulsional recalcada, o amor pelo cunhado. Ela desvaloriza esse amor pelo cunhado e vai substituir essa frase, esse amor pelo cunhado, por um sintoma histérico. Ele diz que a reação psicótica teria sido rejeitar o fato de que a irmã morreu. Freud diz que podemos esperar na psicose uma reação parecida, embora em instâncias psíquicas diferentes. Na psicose, também há duas etapas. O eu é arrastado para longe da realidade, na primeira etapa, e na segunda, a tentativa de reparar o dano causado e restabelecer as relações do indivíduo com a realidade. A segunda etapa tem um caráter de reparação. O segundo passo da psicose, é verdade, destina-se a reparar a perda da realidade, contudo, não às expensas de uma restrição com a realidade, senão de outra maneira, mais autocrática, pela criação de uma nova realidade que não levanta as mesmas objeções que a antiga que foi abandonada. Então, ele está dizendo que na psicose também tem dois momentos, duas etapas. Uma,
o eu é arrastado para longe da realidade, e na segunda tem uma tentativa de reparar esse dano. Só que essa tentativa de reparar o dano, ela vai substituir a realidade que existe por uma nova realidade. Diferente da neurose, que se substitui pelo sintoma e pela fantasia, na psicose, esse ponto de realidade que foi suprimido, ele é substituído por uma coisa que não existe, por uma realidade, enfim, não uma realidade real, mas uma realidade psíquica. Nos dois casos são realidades psíquicas, mas o funcionamento da psicose tem a ver com delírio, tem a ver com a formação do delírio, e na neurose com a formação da fantasia. O segundo passo, na neurose e na psicose, se apoia pelas mesmas tendências. Então, em ambas tem as mesmas tendências. Tanto a neurose quanto a psicose são expressão de uma rebelião por parte do isso contra o mundo externo, de sua indisposição e de sua incapacidade a adaptar-se às exigências da realidade. Então, nas duas, esse segundo passo tem a ver com essa rebelião do isso em relação ao mundo externo, sua incapacidade de se adaptar às exigências da realidade. A diferença, na verdade, entre a neurose e a psicose está no desfecho disso. Na neurose, um fragmento de realidade é evitado por uma espécie de fuga. Na psicose, a fuga inicial é sucedida por uma fase ativa de remodelamento. Então, a neurose não repudia a realidade, apenas ignora. A psicose repudia e tenta substituí-la. Então, a psicose substitui a realidade e a neurose ignora a realidade. São esses dois pontos que são diferentes. O fragmento de realidade, ele é suprimido e ele é ignorado na neurose e substituído na psicose. Freud coloca como um comportamento normal ou sadio aquele que combina características de ambas as reações. Se repudia a realidade tão pouco quanto uma neurose, mas depois se esforça, como faz uma psicose, por efetuar uma alteração da realidade. O comportamento normal conduz à realidade do trabalho no mundo externo. Ele não se detém, como na psicose, em efetuar mudanças internas. Ele não é mais autoplástico, característico da psicose, mas aloplástico. Então, um comportamento normal seria um que equilibrasse essas duas posições em relação à realidade. Se repudia a realidade um pouquinho como a neurose, mas depois se esforça para criar uma nova alteração aí dessa realidade. Mas só que no comportamento externo, a alteração da realidade se dirige para o mundo externo. E no caso da psicose, as mudanças elas são internas. Então, na psicose ela é autoplástica e na neurose é aloplástico, ou nesse comportamento normal seria dirigido para fora. Na psicose, a transformação da realidade é executada sobre precipitados psíquicos de antigas relações com a realidade, com ela. Uma relação que jamais foi fechada, sempre enriquecida por novas percepções. Assim, a psicose também depara com a tarefa de conseguir para si própria, percepções de um tipo que correspondam a uma nova realidade. Como isso acontece? Mediante a alucinação. O fato dos delírios e alucinações terem caráter aflitivo nos leva a crer que todo o processo de remodelamento se dá contrariando poderosas forças. Então, a transformação da realidade na psicose tem a ver com precipitados psíquicos antigos e suas relações desses precipitados psíquicos com a realidade, e aí é enriquecida por novas percepções. A psicose se depara com a tarefa de conseguir para si percepções que correspondam a uma nova realidade através das alucinações. Então, delírios e alucinações, eles têm caráter aflitivo, o que leva a crer que esse remodelamento ele contraria poderosas forças com as quais a pessoa não consegue lidar. Reconstruindo o modelo aos moldes da neurose, ele vai começar a diferenciar da neurose. Vemos que uma reação de angústia empurra a moção recalcada para frente e o desfecho é uma conciliação, uma formação de compromisso que não traz a satisfação completa. A neurose, no caso que ele exemplificou dessa situação dessa paciente que pensou, agora ele está livre, pode casar comigo, ela direciona, ela remodela num sintoma, isso que ela sentiu. O sintoma ele é uma formação de compromisso, ele traz uma satisfação, mas não completa. Na psicose, o fragmento de realidade rejeitado se impõe à mente, tal como a pulsão recalcada faz com a neurose. Em ambos, o mecanismo é o mesmo. Em ambas,
A tarefa empreendida na segunda etapa é parcialmente mal sucedida. Na neurose, a pulsão recalcada é incapaz de conseguir um substituto completo, e na psicose, a representação da realidade não é remodelada de forma satisfatória. A diferença entre a neurose e a psicose também está na ênfase dos processos. Na psicose, incide sobre a primeira etapa, onde o eu é afastado para longe da realidade, e na neurose, sobre a segunda, o remodelamento da realidade. Na neurose, se relaciona com a reação contra o recalque ao fracasso dele. Vamos lá. A tarefa empreendida, nas duas, ela é mal sucedida. Na neurose, a pulsão recalcada não consegue encontrar um substituto completo. Na psicose, esse remodelamento da realidade também não é satisfatório. A diferença também está na ênfase. A psicose tem a ênfase nesse primeiro processo, que é onde o eu é afastado da realidade. A neurose tem ênfase no segundo processo, onde o remodelamento da realidade se relaciona com o recalque e o fracasso dele. Essas distinções, e talvez muitas outras, são resultado da diferença topográfica na situação inicial do conflito patogênico. Ou seja, se nele o eu rendeu-se à sua lealdade perante o mundo real ou à sua dependência do isso. Então, o resultado também tem uma diferença topográfica da situação inicial, se o eu rendeu-se à lealdade perante o mundo real ou a sua dependência em relação ao isso. Se ele foi em direção ao mundo externo ou em direção ao isso. A neurose evita o fragmento de realidade e se protege contra ele. Em ambas, há a tentativa de substituir a realidade desagradável por outra. Na neurose, isso acontece pela fantasia. É deste mundo de fantasia que a neurose aure o material para novas construções de desejo e geralmente encontra esse material pelo caminho da regressão a um passado real satisfatório. Então, como é que a neurose se protege desse fragmento de realidade que foi afastado, que foi recalcado? Através do mundo de fantasia. Cabe duvidar que o mundo de fantasia desempenhe na psicose o mesmo papel, mas o novo e imaginário mundo externo de uma psicose tenta colocar-se no lugar da realidade, enquanto na neurose aparece como um fragmento da realidade, um fragmento diferente daquele contra o qual se quer defender-se. Na neurose, se empresta a esse fragmento uma importância especial e um significado secreto que chamamos de simbólico. Vemos assim que tanto na neurose quanto na psicose interessa a questão não apenas relativa à perda da realidade, mas a um substituto para a realidade. Então, na neurose, o mundo de fantasia é o que substitui um fragmento da realidade que foi recalcado. Na psicose, em vez de um fragmento de realidade recalcado, ele cria uma nova realidade para si. E na neurose, esse fragmento de realidade tem uma importância especial que se chama simbólico. Em ambas, na neurose e na psicose, o que importa não é só a perda da realidade, mas como que se substitui essa realidade. Na psicose, através do delírio e das alucinações, na neurose, através da fantasia. E assim ele encerra esse texto, é um texto bem curtinho. Essa prova foi uma prova de tenente de bombeiros, que caiu em 2008. Eu selecionei uma questão para a gente trabalhar. Para caracterizar neurose e psicose, Freud preocupa-se não só com a perda da realidade, mas também com um substituto para essa perda. Foi assim que ele encerrou o texto. Assim, na psicose, a perda de um fragmento da realidade, então atenção no enunciado, na psicose, a perda de um fragmento da realidade é evitada por uma espécie de fuga, afrouxa a relação com a realidade, é remodelada intrapsiquicamente, promove uma tentativa de solucionar o conflito pela restrição do id, cria a necessidade de ignorar a realidade sem repudiá-la. Então, evitada por uma espécie de fuga, é da neurose. Afrouxa a relação com a realidade, mas ainda tem relação com a realidade, é da neurose. Promove uma tentativa de solucionar o conflito pela restrição do id, também não é essa. Cria a necessidade de ignorar a realidade sem repudiá-la. Quem ignora a realidade também é neurose. A resposta correta é a letra C. É remodelada intrapsiquicamente. E assim a gente encerra os textos de Freud. Obrigada.